O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 6. Uma conspiração desmascarada. Agora acho melhor irmos também para casa, disse Merry. Bem, vejo que há algo de estranho em tudo isto, mas terá de esperar até estarmos em casa. Meteram pela azinhaga do ferro, que era plana e bem tratada, e tinha aos lados grandes pedras caiadas de branco. Ao fim de 100 metros, mais ou menos, chegaram à margem do rio, onde havia uma larga plataforma de madeira de desembarque, ao lado da qual estava atracado um ferry-boat grande e achatado. Os postes de amarração brancos, perto da beira d'água, brilhavam à luz de 2 candeeiros colocados em postes altos. Atrás deles, a névoa que pairava nos campos planos encontrava-se agora acima das sebes, mas a água, à frente, apresentava-se escura e apenas com uns farrapos de névoa enovelados, como vapor entre os caniços da margem. Parecia haver menos nevoeiro do lado oposto. Merry levou o pônei para o ferry, através de uma prancha, e os outros seguiram-no. Depois conduziu a embarcação com uma vara comprida, lentamente. O brandevinho corria, vagaroso e largo, à frente deles. Do outro lado, a margem era íngreme e subia um caminho sinuoso que partia do embarcadouro, onde brilhavam luzes. Atrás, erguia-se o Monte Buck, no qual se viam brilhar, através dos fiapos de neblina, muitas janelas redondas, amarelas e encarnadas. Eram as janelas da mansão de Brand, antigo lar dos Brand Bucks. Havia muito tempo, Gorhendad Oldbuck, chefe da família Oldbuck, uma das mais antigas do Pole e porventura até mesmo do Shire, atravessara o rio, que era a fronteira primitiva da terra do lado leste. Construíra e escavara a mansão de Brand, mudara o apelido para Brand Buck e instalara-se até se tornar o senhor do que, virtualmente, era um pequeno país independente. A sua família cresceu e continuou a crescer, depois dele, até que a mansão de Brand passou a ocupar todo o pequeno monte e ficou com 3 grandes portas principais, muitas portas laterais e cerca de 100 janelas. Os Brand Bucks e os seus numerosos dependentes começaram então a escavar e posteriormente a construir a toda a volta. Foi essa a origem da Bucklândia, uma faixa de terra densamente povoada entre o rio e a Floresta Velha, uma espécie de colônia do Shire. A sua principal aldeia chamava-se Fiveleira e alcandorava-se nas margens e nas encostas atrás da mansão de Brand. A gente do Pole mantinha relações amigáveis com os bucklandeses, e a autoridade do senhor da mansão, como se chamava o chefe da família Brand Buck, ainda era respeitada pelos lavradores que viviam entre Stock e Rushay. Mas, na sua maioria, as pessoas do antigo Shire consideravam os bucklandeses peculiares, assim a modos que meio estrangeiros. A verdade, porém, é que não eram muito diferentes dos outros hobbits dos 4 Farthings. A não ser numa coisa: gostavam de barcos e alguns deles sabiam nadar. Primitivamente, a sua terra estava desprotegida do lado de leste, mas eles tinham construído uma vedação desse lado, o Feno Alto. Fora plantada havia muitas gerações e agora apresentava-se densa e alta, pois era constantemente cuidada. Ocupava o espaço todo a partir da ponte de Brandevinho, num grande arco que se afastava do rio até Haysand, onde o Witch Window desembocava da floresta e se juntava ao Brandevinho, muito mais de 30 quilômetros de ponta a ponta. Mas, claro, não constituía uma proteção completa. A floresta aproximava-se demasiado da vedação em muitos pontos. Os bucklandeses fechavam as portas à chave depois de escurecer.
hábito que também não era usual no Shire. O ferryboat avançava lentamente na água. A costa da Bucklândia aproximava-se. Sam, que era o único membro do grupo que nunca tinha estado no rio, experimentava uma estranha sensação ao ver passar a corrente gorgolejante. A sua vida antiga ficava para trás, na névoa, e à sua frente esperava-o a misteriosa aventura. Coçou a cabeça e, momentaneamente, desejou que o Sr. Frodo pudesse ter continuado a viver tranquilamente no fundo do saco. Os 4 hobbits desembarcaram. Merry estava a amarrar a embarcação e Pippin já conduzia o pônei pelo carreiro acima, quando Sam, que estivera a olhar para trás como que ia dizer adeus ao Shire, disse, num murmúrio rouco: "Olhe para trás, Sr. Frodo. Vê alguma coisa?" Ao longe, sob os candeeiros distantes, vislumbrava-se com dificuldade uma sombra. Parecia uma trouxa escura que tivesse sido deixada para trás, esquecida. Mas, enquanto eles olhavam, pareceu mexer-se e inclinar-se, ora para um lado, ora para outro, como se procurasse qualquer coisa no chão. Depois rastejou, ou afastou-se encolhida, para as trevas existentes atrás da luz. "Mas que raio era aquilo?" perguntou surpreendido Merry. "Qualquer coisa que nos segue", respondeu-lhe Frodo. "Não perguntes mais nada agora. Afastemo-nos daqui imediatamente." Subiram apressadamente o carreiro até ao cimo do aterro, mas quando olharam para trás, a margem do outro lado estava envolta em neblina e não se via nada. "Felizmente vocês não têm barcos na margem ocidental", exclamou Frodo. "Os cavalos podem atravessar o rio?" "Podem atravessar pela ponte de Brandevinho, 32 quilômetros a norte, ou atravessar a nado", respondeu Merry. "Confesso, no entanto, que nunca me constou que nenhum cavalo nadasse no Brandevinho, mas que tem os cavalos a ver com o assunto. Depois conto-te. Assim que chegarmos a casa, poderemos conversar." "Está bem. Tu e o Pippin sabem o caminho. Por isso, vou à frente para avisar o gorducho de que estão a chegar. Trataremos do jantar e outras coisas." "Jantamos cedo com o lavrador Lagarta", informou Frodo. "Mas jantávamos outra vez." Jantarão." "Dá-me esse cesto", pediu Merry e afastou-se na escuridão. Do Brandevinho à nova casa de Frodo, na Cova dos Grilos, ia uma certa distância. Passaram pelo Monte Buck e pela mansão Brand à esquerda, e nos arrabaldes de fiveleira meteram pela estrada principal da Bucklândia, que seguia para sul, a partir da ponte. Uns 800 metros a norte, ao longo da estrada, chegaram a uma azinhaga à direita, meteram por ela e calcorrearam mais de 3 quilômetros, a subir e a descer, para o interior. Por fim chegaram a uma cancela estreita, aberta numa sebe densa. Às escuras não se distinguia a casa, que ficava recuada da azinhaga no meio de um círculo largo de relvado rodeado por uma faixa de árvores baixas no interior da sebe exterior. Frodo escolhera por ficar num canto isolado do país e não haver outras habitações próximas. Podia-se entrar e sair sem ser visto. Tinha sido construída havia muito tempo pelos Brandevinhos, para uso de convidados ou membros da família que desejassem escapar durante algum tempo à vida agitada da sobrepovoada mansão Brand. Tratava-se de uma espécie de casa de campo antiquada, o mais parecida possível com um buraco de hobbit, comprida e baixa, sem qualquer andar superior, com telhado de turfa, janelas redondas e uma grande porta também redonda. Enquanto subiam o carreiro verde, que partia da cancela, não se vislumbrava luz alguma. As janelas estavam escuras e de postigos cerrados. Frodo bateu à porta e Bolger Gorducho abriu. Escapou-se então um jorro de luz amiga. Entraram rapidamente e fecharam-se, mais a luz no interior. Encontravam-se num vestíbulo grande com portas de ambos os lados. À frente deles, um corredor atravessava o meio da casa. "Então, que te parece?" perguntou Merry vindo do corredor.
Fizemos o possível para, em tão pouco tempo, a tornar acolhedora como um lar. No fim de contas, o gorducho e eu só chegamos ontem, com a última carrada. Frodo olhou em seu redor. Estava, de fato, acolhedora como num lar, como o seu lar. Muitas das suas coisas preferidas, ou das coisas de Bilbo, recordavam-lhe vivamente no seu novo cenário, estavam dispostas de modo mais semelhante possível ao do fundo do saco. Era uma casa agradável, confortável e acolhedora, e ele teve pena de não estar ali, realmente, para se instalar e levar uma vida retirada e tranquila. Pareceu-lhe injusto ter dado tanto trabalho e incômodo aos seus amigos e de novo perguntou a si mesmo como lhes iria dar a notícia de que os deixaria tão depressa. Na realidade, imediatamente. Mas teria de lhes dizer naquela mesma noite, antes de irem todos para a cama. É deliciosa, elogiou com dificuldade. Quase nem sinto que me mudei. Os viajantes penduraram as capas e empilharam as mochilas no chão. Merry conduziu-os pelo corredor fora e escancarou uma porta ao fundo, da qual saíam a luz e o calor de uma lareira acesa e um jorro de vapor. Um banho! Exclamou Pippin. Abençoado Meriadoc! Por que ordem vamos? Perguntou Frodo. O mais velho primeiro ou o mais rápido primeiro? Tu serás o último de qualquer dos modos, peregrino. Não lhes parece que eu arranjaria uma solução melhor? Perguntou Merry, um nadinha ofendido. Não podemos começar a vida na cova dos grilos com uma discussão por causa de banhos. Naquela sala há 3 banheiras e uma caldeira de cobre cheia de água a ferver. Também há toalhas, tapetes e sabonetes. Entrem e despachem-se. Merry e Gorducho foram para a cozinha do outro lado do corredor e atarefaram-se com os preparativos finais de uma ceia tardia. Da casa de banho vinham fragmentos de canções ao desafio, de mistura com o som de chapinhar e chafurdar. De súbito, a voz de Pippin ergueu-se acima das outras, numa das canções de banho preferidas de Bilbo. Cantai, cantai pelo banho ao fim do dia, que liberta da lama do cansaço. Muito idiota é aquele que não canta, ó nobre coisa é a água quente. Ó suave é o som da chuva a cair, e do regato que salta do monte para a planície. Mas melhor do que a chuva ou ondular dos ribeiros é a água quente que fumega e solta vapor. Ó água fresca podemos deitar à vontade, pela garganta sequiosa e gratos ficarmos. Mas melhor é cerveja, se de beber precisamos, ou água quente deitada pelas costas abaixo. Ó linda é a água que salta das alturas, numa fonte branca debaixo do céu, mas nunca a fonte produz mais belo som do que chapinhar em água quente com os pés. Ouviu-se um chapinhar tremendo e um grito de Ena, de Frodo. Parecia que a água da banheira de Pippin imitara uma fonte e saltara alto. Merry foi à porta e perguntou: que dizem a ceia e a cerveja pela garganta abaixo? Frodo saiu da casa de banho a enxugar o cabelo. Havia tanta água no ar que vou para a cozinha acabar de me limpar. Garotões, comentou Merry, e olhou para dentro da casa de banho, cujo chão de pedra estava alagado. Tens de limpar tudo isso antes de comer, peregrino, admoestou, e despacha-te, pois não esperaremos por ti. Cearam na cozinha, numa mesa perto do lume. Suponho que não querem mais cogumelos outra vez? Perguntou Fredegar, sem grande esperança. Queremos sim, gritou Pippin. São meus, alegou Frodo. Deu-mos a senhora Lagarta, uma rainha entre as mulheres dos lavradores. Afastem as mãos sôfregas que eu sirvo-os. Os hobbits têm pelos cogumelos uma paixão que chega a ultrapassar as vorazes predileções da gente grande, fato que explica parcialmente as longas expedições do jovem Frodo aos famosos campos do Pou e a ira do ofendido Lagarta. Naquela ocasião, havia que chegasse para todos, até mesmo pelos padrões dos hobbits.
Havia também muitas outras coisas para depois dos cogumelos, e quando o grupo acabou, finalmente, de comer, o próprio Bolger gorducho soltou um suspiro de satisfação. Empurraram a cadeira para trás e chegaram cadeiras para junto do lume. Depois levantamos a mesa e arrumamos, disse Mary. Agora contem-me tudo. Desconfio que tiveram aventuras, o que não foi leal, sem mim. Quero um relato completo. E, sobretudo, quero saber o que tinha o velho lagarto e por que motivo me falou daquele modo. Quase parecia assustado, como se tal coisa fosse possível. Temos estado todos assustados, respondeu Pippin após uma pausa, durante a qual Frodo olhou fixamente para o lume e não disse nada. Tu também o terias estado se tivesses sido perseguido durante 2 dias por cavaleiros negros. E que vem a ser isso? Vultos negros montados em cavalos pretos, explicou Pippin. Se o Frodo não fala, eu conto-lhes a história toda desde o princípio. Relatou então, pormenorizadamente, a viagem toda, desde que tinham partido de Hobbiton. Sam acenou diversas vezes com a cabeça a confirmar e soltou várias exclamações. Frodo permaneceu silencioso. Julgaria que estavas a inventar tudo, comentou Mary, se não tivesse visto o vulto negro no cais e ouvido o estranho som da voz do lagarta. Qual é a tua opinião a respeito de tudo isto, primo Frodo? O primo Frodo tem estado muito fechado, mas chegou à altura de se abrir, declarou Pippin. Até agora, não nos foi dito nada em que nos pudéssemos basear, além da suposição do lavrador lagarta de que o caso tinha alguma coisa a ver com o tesouro do velho Bilbo. Isso foi apenas uma suposição, apressou-se Frodo a esclarecer. O lagarta não sabe nada. O velho lagarta é um finório, declarou Mary. Passa-se, atrás daquela cara redonda, muita coisa que não vem à tona nas suas falas. Ouvi dizer que, em tempos, costumava ir à Floresta Velha e tem fama de saber muitas coisas estranhas. Mas tu, Frodo, podes dizer-nos, pelo menos, se consideras a sua suposição boa ou má? Penso, respondeu Frodo devagar, que foi uma boa suposição, sem deixar de ser uma suposição. Existe uma relação com as antigas aventuras do Bilbo e os cavaleiros andam à procura. Talvez devesse antes dizer em busca, dele ou de mim. Já que querem saber tudo, receio também que não se trate de brincadeira nenhuma e que me não encontre em segurança, nem aqui, nem em parte alguma. Olhou em redor para as janelas e para as paredes, como se temesse que cedessem de súbito. Os outros olharam-no em silêncio e trocaram olhares significativos. Daqui a 1 minuto está cá fora, segredou Pippin a Mary, que acenou com a cabeça. Bem, exclamou Frodo, por fim, e endireitou-se na cadeira como se tivesse tomado uma decisão. Não posso guardar segredo mais tempo. Tenho uma coisa para lhes dizer, a todos, mas não sei bem como começar. Creio que te poderia ajudar, interveio Mary serenamente, se te dissesse uma parte, eu próprio. O que significa isso? Perguntou-lhe Frodo, a olhá-lo inquieto. Simplesmente isto, meu querido Frodo. Sentes-te infeliz porque não sabes como despedir-te. Tencionavas deixar o Shire, claro, mas o perigo saiu-te ao caminho mais cedo do que esperavas e agora resolveste partir imediatamente. E não queres. Lamentamos muito por ti. Frodo abriu a boca e fechou-a de novo. A sua expressão de surpresa era tão cômica que os outros se riram. Querido e velho Frodo, exclamou Pippin, julgavas realmente que tinhas lançado poeira nos olhos de todos nós? Não tiveste, longe disso, nem o cuidado, nem a astúcia suficientes para o conseguires. Desde abril deste ano que se tornou evidente a tua intenção de te despedires de todos os teus lugares preferidos, ouvimos-te murmurar vezes sem conto. Pergunto a mim mesmo se voltarei a olhar para aquele vale, e coisas do mesmo gênero. Fingires que se te tinha acabado o dinheiro e venderes, mesmo, o teu querido fundo do saco àqueles Bagginses de Vila do Saco. E todas aquelas conversas às escondidas com o Gandalf. O céu me valha, exclamou Frodo.
E eu a pensar que tinha sido cuidadoso e astuto. Não imagino o que Gandalf diria. Isso significa que todo o Shire está a discutir a minha partida? Oh, não, tranquilizou Merry. Não te preocupes com isso. Claro que o segredo não será por muito tempo, mas por enquanto creio que só é conhecido por nós, os conspiradores. No fim de contas, deves lembrar-te de que te conhecemos bem e estamos frequentemente contigo. De modo geral, conseguimos calcular aquilo em que estás a pensar. E eu também conhecia o Bilbo. Para te ser franco, tenho-te observado com atenção desde que ele partiu. Achava que acabarias por ir atrás dele, mais cedo ou mais tarde. Esperava até que tivesses ido mais cedo, e ultimamente temos andado muito preocupados. Aterrorizava-nos a ideia de que pudesses cortar-nos as voltas e partir de repente e sozinho, como ele fez. Desde a primavera deste ano temos estado de olhos abertos e feito muitos planos por nossa própria conta. Não nos escaparás facilmente. Mas eu tenho de partir, afirmou Frodo. Não posso evitá-lo, queridos amigos. É muito triste para todos nós, mas é inútil tentarem deter-me. Já que adivinharam tanto do que se passava, ajudem-me, por favor, e não me detenham. Não compreendes, declarou Pippin. Tu tens de ir, e, portanto, nós temos de ir também. O Merry e eu vamos contigo. O Sam é um tipo excelente e seria capaz de se lançar nas goelas de um dragão para te salvar, se não tropeçasse nos próprios pés. Mas tu precisarás de mais do que um companheiro na tua perigosa aventura. Meus queridos e adorados hobbits, exclamou Frodo profundamente comovido. Não posso permiti-lo. Essa foi outra decisão que tomei há muito tempo. Falam de perigo, mas não compreendem. Não se trata de nenhuma caçada ao tesouro, de nenhuma viagem de ida e volta. Fugirei de perigo mortal para perigo mortal. Claro que compreendemos, afirmou Merry em tom firme. Por isso, decidimos ir também. Sabemos que o anel não é brincadeira nenhuma, mas faremos tudo quanto pudermos para te ajudar contra o inimigo. O anel! Exclamou Frodo, desta vez completamente estupefato. Sim, o anel, confirmou Merry. Meu velho amigo, não contas com a curiosidade dos amigos. Há anos que sei da existência do anel. Já sabia antes mesmo de Bilbo partir. Mas como era evidente que ele o considerava um segredo, guardei o conhecimento na cabeça até formarmos esta conspiração. Claro que não conhecia o Bilbo tão bem como te conheço a ti. Eu era muito novo e ele era mais cuidadoso. Embora o não fosse o suficiente. Se queres saber como descobri, conto-te. Conta lá, pediu Frodo em voz fraca. Os Bagginses de Vila do Saco foram a desgraça dele, como seria de calcular. Um dia, um ano antes da festa, seguia casualmente pela estrada quando vi Bilbo à minha frente. De súbito, os Bagginses de Vila do Saco apareceram ao longe, na nossa direção. Bilbo afrouxou o passo e nisto desapareceu. Fiquei tão aparvalhado que mal tive tino para me esconder também, embora de modo mais natural. Mesmo assim, lá consegui passar pela sebe e caminhar ao longo do campo, do lado de dentro. Estava a espreitar para a estrada, depois de os Bagginses de Vila do Saco passarem, e a olhar direito na direção onde vira Bilbo, quando ele reapareceu subitamente. Ainda vislumbrei uma cintilação de ouro quando ele meteu qualquer coisa na algibeira das calças. Depois disso, conservei os olhos abertos. Bem, confesso que espiei. Deves admitir, no entanto, que o caso era muito intrigante, e eu pouco mais do que um adolescente. Devo ser a única pessoa do Shire, não contando contigo, Frodo, que viu o livro secreto do velho. Leste o livro dele? Exclamou Frodo. Ó céus, não estará nada em segurança? Em grande segurança acho que não, respondeu Merry, mas só lhe dei uma vista de olhos rápida, e mesmo assim com muita dificuldade. Ele nunca deixava o livro abandonado. Que lhe terá acontecido? Gostava de lhe dar outra vista de olhos. És tu que o tens, Frodo? Não estava no fundo do saco. Ele deve tê-lo levado. Bem, como ia dizendo, prosseguiu Merry, guardei o que sabia só para mim até esta primavera, a altura em que as coisas se tornaram sérias. Depois formamos a nossa conspiração. E muito a sério também.
tão a sério que não temos sido excessivamente escrupulosos. Tu não és uma noz muito fácil de quebrar e o Gandalf ainda é pior. Mas se queres ser apresentado ao nosso principal investigador, eu encarrego-me disso. Onde está ele? Perguntou Frodo ao olhar em redor, como se esperasse ver sair de um armário uma figura mascarada e sinistra. Avança, Sam, ordenou Merry, e Sam levantou-se corado até as orelhas. Aqui está quem se encarregou de reunir informações para nós. E reuniu muitas, posso te garantir, antes de acabar por ser surpreendido. Depois disso, confesso que pareceu considerar-se obrigado, sob palavra, a calar-se, e secou. Sam! Exclamou Frodo, que não poderia sentir-se mais espantado, incapaz de saber se estava zangado, divertido, aliviado, ou se sentia simplesmente estúpido. Sim, senhor, exclamou Sam. Peço-lhe perdão, mas não era minha intenção prejudicá-lo, Sr. Frodo, nem tampouco ao Sr. Gandalf. Ele tem algum juízo, permita que o diga, e quando o senhor disse que ia sozinho, ele disse, não, leva alguém em quem possas confiar. Mas não parece que eu possa confiar em ninguém, comentou Frodo. Sam olhou-o tristemente. Tudo depende do que pretendas, interveio Merry. Podes confiar em que te defenderemos em tudo e de todos os modos, até ao fim, por mais cruel que seja, e podes confiar em que guardaremos qualquer segredo teu, melhor até do que tu próprio, mas não podes confiar em que te deixemos enfrentar o perigo sozinho e partir sem uma palavra. Somos teus amigos, Frodo. Isso é uma realidade. Sabemos quase tudo quanto Gandalf te disse. Sabemos muitas coisas acerca do Anel. Estamos horrivelmente assustados, mas iremos contigo, ou seguir-te-emos como sabujos. E no fim de contas, senhor, devia aceitar o conselho dos elfos, acrescentou Sam. Gildor disse que deveria levar os que estivessem dispostos e não o pode negar. Não o nego, respondeu Frodo, a olhar para Sam, que começara a sorrir. Não o nego, mas também nunca mais acreditarei que estejas a dormir, quer ressones, quer não. Dar-te-ei um bom pontapé para me certificar. São uma coja de velhacos, de disfarçados, acusou, virando-se para os outros. Mas benditos sejam. Riu-se ao mesmo tempo que se levantava e agitava os braços. Cedo. Aceito o conselho de Gildor. Se o perigo não fosse tão grande, até dançaria de alegria. Mesmo assim, não posso deixar de me sentir feliz. Feliz como não me sentia há muito tempo. Se soubessem como tenho receado esta noite. Excelente, está combinado. 3 vivas ao Capitão Frodo e à sua companhia. Gritaram a dançar à roda dele. Merry e Pippin começaram a entoar uma canção que, aparentemente, tinham preparado para aquela ocasião. Obedecia ao modelo da canção dos anões que lançara Bilbo na sua aventura havia muito tempo, e a melodia era a mesma. Adeus dizemos à lareira e à sala, mesmo que sopre o vento e caia a chuva. Partiremos antes de nascer o dia, por grandes florestas e altas montanhas. Para Rivendell, onde elfos moram, ainda em clareiras sob a névoa. Por pântano e deserto iremos apressados, e para onde, depois, não sabemos dizer. Com inimigos pela frente e o medo atrás, debaixo do céu será o nosso leito, até, enfim, nossos trabalhos findarem, acabar a viagem e cumprirmos nossa missão. Temos de partir, partiremos antes de nascer o dia. Muito bem, exclamou Frodo, mas, nesse caso, temos de fazer ainda muitas coisas antes de nos deitarmos, debaixo de um teto, pelo menos esta noite. Oh, isso é que é poesia, disse Pippin. Tencionas realmente partir antes de nascer o dia? Não sei, respondeu Frodo. Há os Cavaleiros Negros e tenho a certeza de que não é seguro ficar muito tempo num lugar, especialmente num lugar para onde se sabia que me dirigia. Além disso, Gildor aconselhou-me a não esperar. No entanto, gostaria muito de ver Gandalf. Compreendi que até Gildor ficou preocupado ao saber que ele não aparecera. A nossa partida depende, na realidade, de 2 coisas. Com que rapidez poderão os cavaleiros chegar à Fiveleira? E quando poderemos nós partir? Há muitos preparativos a fazer.
A resposta à segunda pergunta é a seguinte: podemos partir daqui a 1 hora, informou Mary. Preparei praticamente tudo. Há 6 pôneis no estábulo do outro lado dos campos e os mantimentos e o equipamento estão acondicionados, com exceção de alguma roupa extra e da comida mais fácil de se estragar. Parece que se tratou de uma conspiração muito eficiente, comentou Frodo. E os Cavaleiros Negros? Seria seguro esperar um dia por Gandalf? Tudo depende do que de parecer que os Cavaleiros fariam se te encontrassem aqui, respondeu Merry. Claro que já podiam ter cá chegado, a esta hora, se não tivessem sido detidos na porta norte, onde a vedação desce até a margem do rio deste lado da ponte. Os guardas da porta não os deixariam passar de noite, embora eles pudessem abrir caminho. Mesmo de dia tentariam impedi-los de entrar, suponho, pelo menos até conseguirem fazer chegar uma mensagem ao senhor da mansão, pois não lhes agradaria o aspecto dos cavaleiros e teriam, com certeza, medo deles. Mas, claro, a Bucklândia não pode resistir muito tempo a um ataque determinado, e é possível que, de manhã, até mesmo um cavaleiro negro que se apresente e pergunte pelo Sr. Baggins seja autorizado a passar. É mais ou menos do conhecimento geral a tua intenção de regressar e vires viver na Cova do Grilo. Frodo pensou durante alguns momentos. Tomei a minha decisão, declarou, por fim. Parto amanhã assim que houver luz. Mas não irei por estrada. Seria mais seguro esperar aqui do que ir por estrada. Se passar pela porta norte, a minha partida da Bucklândia tornar-se-á imediatamente conhecida, em vez de permanecer secreta durante alguns dias, pelo menos, como me convém. Mas a ponte e a estrada de leste, perto das fronteiras, estarão com certeza vigiadas, quer algum cavaleiro consiga entrar na Bucklândia, quer não. Não sabemos quantos eles são, mas acho que são pelo menos 2, e possivelmente mais. A única coisa a fazer é partir numa direção completamente inesperada. Mas isso só poderá fazer-se pela Floresta Velha, exclamou Fredegar, horrorizado. Não deves pensar em semelhante coisa, é tão perigoso como os Cavaleiros Negros. Não é tanto assim, disse Merry. Parece uma decisão desesperada, sem dúvida. Mas creio que o Frodo tem razão. É a única maneira de partirmos sem sermos imediatamente seguidos. Com sorte, conseguiremos um avanço considerável. Mas na Floresta Velha não terão probabilidade nenhuma, discordou Fredegar. Ninguém lá teve sorte nunca. Perder-se-ão. As pessoas não entram lá. Isso é que entram, desmentiu Merry. Os Brandybucks entram, ocasionalmente, quando lhes dá a veneta. Temos uma entrada especial. O Frodo esteve lá uma vez há muito tempo e eu estive lá diversas vezes. Geralmente de dia, claro, quando as árvores estão ensonadas e relativamente sossegadas. Façam como entenderem, disse Fredegar. Quanto a mim, nada me mete tanto medo como a Floresta Velha. As histórias que tenho ouvido a seu respeito são autênticos pesadelos. Mas a minha opinião não conta, praticamente, uma vez que não acompanho a excursão. E ainda bem que fica aqui alguém para poder dizer a Gandalf o que vocês fizeram, quando ele aparecer, como estou certo de que aparecerá em breve. Apesar de muito amigo de Frodo, Bolger Gorducho não tinha o mínimo desejo de deixar o Shire, nem de ver o que existia fora dele. A sua família era oriunda do Farthing Oriental, mais precisamente de Budgeford, nos campos da ponte, mas ele nunca pusera sequer os pés na ponte de Brandevinho. A sua missão, de acordo com os planos iniciais dos conspiradores, era ficar na retaguarda, atender os curiosos e alimentar, durante o máximo de tempo possível, a ideia de que o Sr. Baggins ainda se encontrava instalado na Cova dos Grilos. Até se munira de algumas velhas peças de roupa de Frodo para o ajudarem a representar o seu papel. Mal imaginavam quanto esse papel poderia ser perigoso. Excelente! Exclamou Frodo quando lhe expuseram o plano. De outro modo, não poderíamos deixar recado nenhum para Gandalf. Ignoro se esses cavaleiros sabem ler ou não, claro, mas não me atreveria a deixar uma mensagem escrita, não fossem eles entrar aqui e revistar a casa. Mas se o Gorducho está disposto a defender a fortaleza, e se posso ter a certeza de que Gandalf saberá o caminho que seguimos, então decido-me.
Entro na Floresta Velha logo de manhãzinha. Pronto, está resolvido, exclamou Pippin. De modo geral, prefiro a nossa missão à do gorducho. Não gostaria nada de ficar aqui à espera dos Cavaleiros Negros. Espera até te encontrares bem no interior da Floresta Velha e verás, comentou Fredegar. Vais ter pena de não estar aqui comigo antes de o dia de amanhã terminar. É inútil continuar a discutir a esse respeito, disse Merry. Ainda temos de arrumar tudo e meter o resto das coisas nas mochilas antes de irmos para a cama. Chamarei todos antes de nascer o dia. Quando se deitou, finalmente, Frodo não conseguiu adormecer logo. Doíam-lhe as pernas. Sentia-se grato por, de manhã, partir montado. Acabou por mergulhar num sonho vago, no qual lhe parecia estar a olhar de uma janela muito alta para um mar escuro de árvores emaranhadas. Lá, muito embaixo, entre as raízes, ouviam-se sons de criaturas a rastejar e a farejar. Tinha a certeza de que lhe encontrariam o rastro, mais cedo ou mais tarde. Depois ouviu um ruído, ao longe. Ao princípio pensou que se tratava de uma grande ventania a avançar por cima das folhas da floresta, mas depois compreendeu que não eram as folhas que produziam o ruído, e sim o mar distante. Acordado, nunca ouvira o som do mar, mas ele atormentara frequentemente os seus sonhos. De súbito, descobriu que estava em terreno descampado. Afinal, não havia árvores nenhumas. Encontrava-se numa charneca escura e havia no ar um estranho cheiro a sal. Olhou para cima e viu à sua frente uma alta torre branca que se erguia sozinha num penhasco elevado. Invadiu-o um grande desejo de subir à torre e ver o mar. Começou a escalar o penhasco na direção da torre, mas, nisto, brilhou uma luz no